uma doença crônica esperada, hipertensão, diabetes, dislipidemia, quer seja uma doença a qual não está sendo esperada, hanseníase, tuberculose, outras mais. Tá bom? As meninas agora estão livres para começar. Boa tarde, pessoal. Nós vamos iniciar falando dos exames de rastreamento e estratificação de riscos. Aqui são os componentes do nosso grupo e cada momento que cada um for falando, vão se apresentando. Então, vou falar um pouquinho primeiro sobre a obesidade. Então, o que seria a obesidade? É o excesso de gordura corporal em relação à massa magra. Então, assim, aquela pessoa que tem uma grande quantidade. Então, assim, vamos falar um pouquinho de epidemiologia, né? Então, de acordo com o Atlas Mundial da Obesidade de 2023, a incidência de obesidade global deve apresentar um crescimento exponencial nos próximos anos. Um exemplo que nós podemos citar aqui é um comparativo de 2022 com de 2023, onde o número de jovens, né, com aumento de peso, com obesidade, de 2022 tinha 9% e aumentou para 17%. Então teve um aumento em um ano, uma alta de 90%. Então, assim, como nós podemos classificar a obesidade? Então, assim, primeiramente a gente pode utilizar o IMC, né? O IMC é o Índice de Massa Corpórea, que é um parâmetro adotado pela Organização Mundial de Saúde para calcular o peso de cada pessoa. Então, nós vamos pegar a altura sobre o peso ao quadrado. Aí, então, nós temos o IMC, que a gente vai caracterizar, e também outro parâmetro que nós podemos utilizar é a circunferência abdominal para a gente avaliar os riscos cardiovasculares, onde esse risco cardiovascular quando tem uma circunferência abdominal nos homens acima de 102 e nas mulheres acima de 88, a gente já pode caracterizar como que a pessoa já tem um risco cardiovascular. Aqui nós vamos mostrando para vocês a relação do IMC e o risco relativo, né, das doenças crônicas, que a gente pode considerar quanto mais o IMC, quanto mais alto, mais tem a tendência da pessoa desenvolver um risco de doenças crônicas, como diabetes, como hipertensão, principalmente. Os fatores relacionados à obesidade. Então, nós vamos falar o que vai caracterizar, o que pode levar essa pessoa a essa obesidade. Primeiramente, a cultura, o meio que a pessoa está instalado, digamos assim, principalmente as crianças, o exemplo familiar, onde ela está, no ambiente dela, né, são fatores que podem levar. A ingestão alimentar, grande quantidade de alimentos calóricos, o estresse, sedentarismo, principalmente, a ingesta alta de alimentos gordurosos, uma quantidade grande também associada ao sedentarismo. Boa tarde, pessoal. Sou o Paulo, vou dar continuidade justamente ao assunto de obesidade, né? Como a Elaine falou, é importante entender, né, como a gente está tendo a parte de endócrino nesse momento, então assim, a sociedade está ficando justamente obesa, né? Pelos hábitos, pela facilidade, às vezes a gente mesmo estudando, justamente perde o horário, né? E acaba justamente se alimentando de forma errada, né? Mas é importante entender justamente como esse mecanismo funciona, né? Para você intervir em qualquer tipo de doença, você precisa entender um pouco da fisiopatogenia, né? Porque não dá para a gente abordar um paciente se a gente não entende o que a gente está fazendo, né? Então eu tenho que falar um pouco justamente desse mecanismo, né? Da fome da saciedade, né? Como é que vai acontecer isso, né? Primeira coisa, justamente, a fome vai começar no estômago, né? Ou seja, ele vai detectar que justamente está vazio, e aí ele vai justamente liberar um hormônio, que é a adrenalina, que vai lá para o hipotálamo, e o hipotálamo justamente vai captar e vai dar aquela necessidade de fome, né? E aí a pessoa vai lá e come de forma justamente, às vezes errada, e isso justamente com o excesso de alimento, justamente com uma diminuição do metabolismo, acaba tendo essa descompensação e a pessoa acaba ganhando peso, né? E esse ganho de peso, se não tiver controle, pode levar à obesidade. Em contrapartida, tem um hormônio que justamente faz
controle disso, né? Que justamente era GLP-1 e né? Em que inclusive justamente são os medicamentos que hoje estão sendo fabricados com esse objetivo de ter esse controle para diminuir um pouco dessa saciedade e justamente diminuir um pouco o risco da obesidade. Né? E quando a gente tem da obesidade, a gente entende que a obesidade está associada a várias complicações. Ou seja, não é o fato da pessoa ser apenas justamente obesa, é o fato de justamente ela vai causar outras complicações, ela vai estar associada a outras complicações. No caso da diabetes, né, tipo 2, da hipertensão, é um fator para o infarto do miocárdio, né, a apneia do sono, ou seja, aquelas pessoas que são bem gordinhas, né, eu tenho pessoas pequenas, então vai dormir, aí a gordura justamente ela relaxa e ela acaba pressionando justamente a vascularização e aí a pessoa acaba agoniada para querer respirar, né? E justamente um outro fator também bem importante que justamente também está associado à parte um pouco psicológica, né, a depressão e a ansiedade, né? Porque justamente o fator de bullying na escola e outros fatores associados também dentro do próprio meio de trabalho também. Né? Que hoje não somente a obesidade leva a esse exposto, depressão e ansiedade, outros fatores, mas esse é um fator bem, como se diz, bem importante, né? Além disso, também ela está associada à parte do sistema tegmentar, respiratório, onde ela pode levar algumas dermatites, né? A parte osteomuscular, levando osteoartrose, sistema digestório, parte cardíaca, né? E distúrbios psicossociais. Então a gente entende que é um distúrbio metabólico mesmo, vai atuar em toda essa parte do mecanismo do corpo, né? Claro que isso tem tratamento, né? E começa principalmente com a mudança do estilo de vida, né? A mudança dos hábitos de vida, né? Que é o principal ponto. E essa mudança vai partir através de mudanças cognitivas e comportamentais. O que seria isso? Prática de atividades físicas, né? Uma alimentação mais saudável, tentar evitar justamente comer alimentos informáveis, que é difícil, né? Ainda mais na nossa sociedade. Mas isso é o principal ponto de partida para justamente a pessoa entender que ela justamente precisa fazer essa mudança. Né? E claro, a importância do exercício físico. Qual a importância disso? Ela vai levar a um aumento do gasto energético, ela vai levar a uma diminuição do estresse psicológico, né? E uma redução da resistência insulínica, né? E aqui a gente tem alguns tipos de exercício, o aeróbico e o de alta intensidade. O aeróbico ele vai acelerar o metabolismo, mas logo após uma quinta aceleração, né? Após o término do exercício. E o de alta intensidade também, é a mesma coisa. Então por isso é importante associar o exercício a uma alimentação saudável. Né? E aqui, além disso, da parte de mudança de hábitos de vida, nós temos algumas opções de tratamento, né? Para justamente não ficar somente naquela parte de hábitos de vida, aí, ou seja, a pessoa faz exercício, que é mais difícil perder peso justamente só no exercício e na alimentação. Geralmente a gente tem associações, inclusive dentro de clínicas, né? Eu acho que também no próprio SUS, que a gente pode fazer uso de alguns medicamentos, né? Claro que alguns não tem no SUS, mas outros têm, né? Mas é importante que a gente tenha ciência, né? Então a gente pode fazer uma avaliação quanto ao uso de medicamentos, avaliar as complicações e, claro, o principal também é a cirurgia metabólica, né? Tem todo um parâmetro para poder acontecer, dependendo do IMC, todo um parâmetro para indicação, né? E como a gente está dentro do período, a gente percebeu que tem um medicamento que é bem importante, que é o melhor medicamento, né? O apelo para a obesidade, é o Ozempic, né? E claro, o principal que é a cirurgia metabólica, que leva em torno mais ou menos de uns 20% da perda de peso, né? Corporal, né? E esse aqui é justamente, acho que é o slide principal para entender que obesidade não é escolha, né? Sim uma doença crônica. Então, ou seja, ela tem tratamento e é melhor escolher ser saudável, né? Habitualmente ele está associado a
objetivo da consulta de rastreamento é avaliar, conhecer a história pregressa da pessoa, avaliar o peso, a altura, o índice de massa corpórea, como a Larissa falou previamente, incluindo a verificação da pressão arterial e os dados antropométricos. Identificar os fatores de risco para diabetes tipo 2 e avaliar as condições de saúde e solicitar exames laboratoriais necessários. Que são esses exames? Teste oral, glicemia em jejum, hemoglobina glicada e outros, com perfil de risco também, se tiver associado. E contribuir para poder contribuir o diagnóstico para decisão terapêutica ou preventiva. Os critérios para rastreamento em adultos assintomáticos é excesso de peso, IMC maior que 25, e um dos fatores de risco, história de pai ou mãe com diabetes, hipertensão arterial, ou uso de antihipertensivos em adultos, história de diabetes gestacional ou de recém-nascido com mais de 4 de epidemia, hiperglicemia, exame prévio de hemoglobina glicada maior que 5,7%, intolerância diminuída à glicose ou glicemia de jejum alterada, geralmente esses dois em conjunto, obesidade severa, a acantose nigricans, que é síndrome de ovário policístico, história de doença cardiovascular e inatividade física, sedentarismo, pessoa que não pratica muito movimento, ou idade maior ou igual a 45 anos, ou risco vascular moderado. Aqui no diagnóstico, nós temos os valores preconizados para diagnóstico de diabetes tipo 2 e seus estágios precoces. Os exames são glicemia de jejum, o JTG, glicemia casual e hemoglobina glicada. Aqui temos os valores que você está sabendo: glicemia normal menor que 110, na glicemia de jejum, JTG maior que 140 e a glicemia casual maior que 200 no lado da pessoa. A glicemia alterada menor que 110, maior que 126, tolerância diminuída à glicose maior ou igual a 140, menor ou igual a 140 e maior que 200. Geralmente, esse aqui a gente já pegou o maior que 200, a gente já está mostrando para iniciar o tratamento, né? Na diabetes tipo 2, maior que 126 para a glicemia de jejum, maior ou igual a 200 para o JTG e maior 200 ou maior com sintomas clássicos. Esses sintomas clássicos são os 4 P's. E poliúria, polidipsia, polifagia e a perda poderal acentuada em pouco tempo. Boa tarde. Vou falar um pouco sobre a estratificação, que é ela que vai conduzir a terapêutica, né? Como você vai cuidar do seu paciente. Lembrando que eu vou apresentar 4 níveis. Se um paciente ele vai para o nível apenas, não quer dizer que ele vá só para o presente. Ele pode retornar, porém a vigilância, logicamente, tem que ser bem forte naquele paciente. Quais seriam os pacientes que a gente inclui no nível baixo? Primeiro são os pré-diabéticos, com esses valores de referência que a nossa colega acabou de citar, né? Não vai ser repetir. Ou os pacientes que eles já foram diagnosticados, eles já são diabéticos, porém, tem alguns pontos. A hemoglobina glicada até 7,5 e essas situações, que elas vão ser revertidas, vocês vão ver nos próximos níveis. Eu vou ficar repetindo, eu vou falar para vocês entenderem. Quais são os 4 pontos que eles avaliam? O controle da pressão, se a pessoa não é hipertensa ou se ela é, mas ela está conseguindo manter no nível correto a partir do tratamento. Sem internações por complicações agudas do ano, né, dos 12 meses, como a gente viu em endócrino, que seria uma cetose diabética. Porém, como a gente está falando de um paciente BN2, é
estado depressivo, que ela acaba não mais se interessando pela sua qualidade de vida, seja porque ela não tem noção da gravidade, o que é a diabetes, né? Qual nível ela pode chegar, né? Quão grave ela pode ficar, né? No indivíduo, dentre outras causas. Então, no nível baixo, o indivíduo está até o 7,5, ele não tem nenhum desses 3 pontos e ele tem um cuidado suficiente, ou seja, ele ainda deve estar no estágio razoável, mas já que merece atenção. O estágio médio são os mesmos pontos que eu trouxe anteriormente. Hemoglobina glicada menor de 7,5, esses mesmos 3 fatores, mas o que é que muda? Aqui o cuidado ele já é insuficiente. Então, isso permite que esse paciente ele possa subir de nível, né? A situação dele possa ficar mais complicada. Ainda no nível médio, a gente tem os pacientes que aqui eles já aumentaram a hemoglobina glicada, de 7,5 a 9. Elas ainda não possuem nenhum desses 3 pontos, porém o cuidado depende, é suficiente ou suficiente. Isso pode fazer uma piora do quadro. O nível alto são indivíduos que estão com uma hemoglobina maior, que 9, né, que já é uma hemoglobina glicada bem alta, porém elas ainda não têm nenhum desses 3 problemas, com pressão, nem com problemas crônicos, nem agudos, e o cuidado dela ainda é suficiente. E nesse mesmo estágio, nível alto, entram pessoas que, independente do nível de hemoglobina glicada, ou seja, pode estar maior que 9, só que qual é o problema aqui? Ela já tem um desses problemas, um ou mais, ou seja, ela já está com uma pressão descontrolada, ela já pode ter tido internação, ela já pode ter uma complicação, então isso vai variar do paciente. E o último nível, que é um nível muito alto, também pode ser qualquer nível de hemoglobina glicada, até menos 9, porém, aqui além dela já ter um ou mais dessas 3 complicações, ela tem um cuidado insuficiente, então isso pode fazer com que ela desestabilize a qualquer momento, necessitando de muita atenção do sistema, né? Saúde. A gente da área sobre vídeo, falando um pouquinho sobre a hipertensão arterial sistêmica. Então, a hipertensão arterial sistêmica ela tem uma função fatorial. Muitas vezes ela vem associada com obesidade, com diabetes. Então, a gente tem que até mesmo ele tem uma predisposição não genética, mas se o pai, a mãe, o tio, o irmão, ele é hipertenso, a gente já pode ver que aquele paciente tem alto risco de desenvolver essa doença crônica. E geralmente ela tem nenhum tipo de sintomas associados, que seria uma dor de cabeça, dor torácica, turbação visual, esse tipo de doença ela é muito silenciosa. Por isso que geralmente o paciente ele dispõe no rastreamento, podemos falar um pouco depois. Sendo que o paciente ele só é diagnosticado com hipertensão quando ele tem a pressão dele sistólica maior do que 140 milímetros de mercúrio e a diastólica maior do que 90. Porque ele pode desenvolver crise hipertensiva. E na crise hipertensiva, ela não é sustentada. Ele tem naquele momento, ele é tratado, ele é encaminhado para um setor de maior especificidade, e não é o caso da unidade básica de saúde. E ele pode ser de origem primária, geralmente ela não tem uma causa específica, ela pode ser de origem secundária, pode ser desenvolvida por outros fatores ou até pelo aldosteronismo primário, a apneia do sono ou causa de hipertensão secundária. O aldosteronismo tem relação ali com o estudo do córtex das adrenais. E aí fizeram justamente essa questão aí do sódio lá nos rins, essa relação da pressão arterial do paciente. Então aqui eu tenho 3 estágios, e esses 3 estágios eu tenho ali um maior nível de pressão arterial. Lembrando que ele é primeiro, segundo, terceiro estágio, e que se o paciente apresenta a pressão elevada em um desses 2 níveis, seria na pressão sistólica ou na diastólica, ele já é considerado com pressão elevada, ainda não hipertenso, porque ele vai ver como é que ele é feito esse diagnóstico. E aqui a gente tem 3 sinais de alerta. É feita uma alusão aqui para se tornar mais simples de entendimento. Quando ele está verde, ele tem uma pressão de 12 por 8, que é o que a gente fala, né? Na verdade seria 120 de pressão sistólica e 80 da diastólica. Quando o sinal está amarelo, significa atenção, né? Então aquele paciente seria hipertenso, seria entre 121 e
ele já tem aquele grau ali que a gente falou, né? Seria maior, seria 140, na história ele poderia ir até 180, que poderia, se ela não fosse mantida, ela seria uma crise hipertensiva, senão ela poderia ser a hipertensão de grau 3. E aqui a gente fala um pouquinho sobre o rastreamento. Lembrando que o paciente, quando ele já tem 18 anos, ele é um paciente adulto. É um paciente que ele já pode ser feito no rastreamento. Porque a gente, o adulto, a gente entende que o paciente, quando ele é mais, quando ele já é adulto, ele já pode ser diagnosticado. Porém, as outras doenças, elas já podem ser diagnosticadas antes dos 18 anos. Aqui a gente faz mais ou menos uma estratificação do critério do Flanigan. Ele vai ser apresentado, esclarecido mais à frente, mas ele divide em 3 níveis. Seria o baixo risco, moderado e alto risco de desenvolver o risco cardiovascular. Seria um acidente ou assim. E a gente usa 3 métodos para fazer o acompanhamento do paciente. Um seria o menos usado, seria o teste ergométrico. Os outros 2 são bem usados na atenção básica, que seria o mapa de 24 horas do paciente tudo aparelhado no ambulatório, e aí ele faz esse acompanhamento no 24 horas para entender como é que funciona a pressão arterial dele ao longo do dia. Seria o estado de vigília, de sono e o RPA. MRPA. O MRPA é interessante que o paciente leva, vai para casa. Em casa ele faz 3 medições, pela manhã e à noite, por uma semana. E aí ele chega no consultório com uma tabelinha e lá a gente vai pegar e vai fazer a média na pressão arterial dele. A gente saber se ao longo dessa semana ele teve a mesma variação e se nesse quadro aí ele apresenta a pressão elevada. Boa tarde, gente. Eu vou falar um pouco sobre o diagnóstico da hipertensão arterial. Bom, o diagnóstico, ele já rastreia, né, vem a partir dos 18 anos de idade, né, como o Vitor falou, e o diagnóstico ele deve ser baseado em pelo menos 2 aferições da pressão arterial por consulta, em pelo menos 2 consultas. Ou seja, a gente faz no começo do atendimento, no final do atendimento, 2 aferições em uma consulta, ou em 2 consultas diferentes. Geralmente, 2 a 3 visitas com intervalos de 1 a 4 semanas, dependendo do nível de pressão, né? Seja com a visita domiciliar ou mesmo no hospital, né? No atendimento de atenção básica. O diagnóstico é feito em uma única visita se o paciente estiver com uma pressão maior ou igual a 180 por 110, o que já é uma crise hipertensiva, né? Muito elevada, então o diagnóstico já é feito com uma aferição nesses valores e houvendo evidência de doença cardiovascular, né? Já com lesão de órgão-alvo e outros sintomas. Sempre que possível, a gente tem que incluir a medição da pressão arterial fora do consultório, porque tem aquela síndrome, né, do jaleco branco, que o paciente cresce, essa pressão ela se eleva dentro do ambiente hospitalar. E aí é preciso fazer uma avaliação inicial com a confirmação do diagnóstico, para a gente confirmar se aquela pressão ela é real, né, ou é apenas um pico hipertensivo. A gente tem que identificar sempre os fatores de risco, que são os riscos cardiovasculares pela tabela de Frankfurt, né, que vamos falar mais à frente, e sempre suspeitar e identificar causas secundárias. Se foi um susto, se foi alguma coisa que levou o aumento daquela pressão. Sempre colher uma anamnese bem explicada mesmo para saber a origem desse pico hipertensivo. Avaliar o risco cardiovascular é muito importante para ver se há necessidade de encaminhamento, de uma atenção secundária desse paciente e as lesões de órgão-alvo, como eu disse para vocês, que vêm com doenças associadas. Bom, aqui eu coloquei um fluxograma para a gente esclarecer mais ou menos como que a gente vai conduzir esse paciente. Primeiro, o paciente, né, maior de 18 anos, a gente vai fazer esse rastreio. A gente vai fazer uma aferição da pressão. Se essa pressão for menor que 120 por 80, a gente vai fazer uma prevenção, se ela for maior, né, ou igual a 120 por 80, a gente vai fazer uma prevenção primária. Repetir as medidas anualmente. Ver, avaliar se tem um risco cardiovascular, se tem lesão de órgão-alvo, colher a história do paciente e acompanhar se aquilo anualmente.
Nádia vai recomendar mudanças de estilo de vida e vai estratificar o risco cardiovascular do paciente. A partir desse risco cardiovascular, se ele for baixo, a gente vai fazer a atenção continuada ali anualmente. Se ele for moderado, a gente vai pedir um retorno em até 6 meses para a reavaliação desse paciente. E se o risco cardiovascular for alto, a gente vai pedir um retorno em 3 meses, a cada 3 meses, para estar acompanhando esse caso. Daí então, se a pressão for maior, né, que 140 por 90, a gente vai realizar no mínimo 2 medidas de pressão arterial com intervalo de 1 a 2 semanas, para a gente ver se aquilo foi o pico ou se realmente consiste permanente. Daí, a partir disso, a gente vai ver, a partir dessa segunda avaliação, dessa segunda aferição de pressão, a gente vai ver se isso permanece. Se permanecer, a gente vai ter um diagnóstico de hipertensão. Se não permanecer, a gente vai caminhar para a enfermagem, fazer tudo aquilo que a gente falou, né, das mudanças de estilo de vida e o acompanhamento 6 em 6 meses. Permanecendo, a gente já tem um diagnóstico de hipertensão e aí a gente vai iniciar com o tratamento. E o tratamento vai ser multiprofissional, uma estratificação, mudança de estilo de vida e nessa daqui a gente já vai entrar com uma medicação também. Lembrando que se for um pré-hipertensivo aqui, a gente pode entrar com a medicação dependendo do risco cardiovascular também. Já um paciente com a pressão de 160 por 10, né, maior que isso, a gente vai avaliar se é uma crise hipertensiva, reavalia, mede novamente. Se for maior que 180 por 110, vai entrar aqui com um diagnóstico de hipertensão direta. Se não, a gente volta para cá para fazer esse acompanhamento, esse rastreio e entrar com esse acompanhamento aqui de a cada 2 meses. Aqui já é um paciente crítico, né, com mais de 180 por 10%, e aí a gente tem que encaminhar ele para o atendimento secundário, para emergência, urgência, e tratar ele, já que é um quadro muito agudo, né, assim. E lembrar sempre desses sinais de alerta, né, como o Vitor tinha falado, cefaleia, alterações visuais, um déficit neurológico, que já é um quadro que geralmente não tem muito, porque o paciente hipertensivo, ele se acostuma, né? O corpo dele vai se adaptando e às vezes ele nem sabe. A gente já chegou a atender pacientes numa atenção básica com pressão nas alturas, mas paciente assintomático. Então, é muito importante fazer esse rastreio pela aferição mesmo da pressão. E outros sintomas como doutorose, dispneia, são associados. Bom, eu vou falar agora sobre a dislipidemia. E a dislipidemia ela é definida como a alteração dos níveis séricos de lipídio, a alteração dos níveis de lipídio no sangue. E assim como a hipertensão, ela está muito associada ao aumento do risco de doenças cardiovasculares e cerebrovasculares, como infarto agudo do miocárdio, arteriosclerose, isquemia. Aí o diagnóstico da dislipidemia ele é feito por um exame conhecido como lipidograma ou perfil lipídico, que ele vai dosar os níveis de LDL, HDL, LDL, triglicerídeos e colesterol total. O LDL é conhecido como uma proteína de baixa densidade ou como o nosso professor diz, Lopner leva, porque ele é popularmente conhecido como colesterol ruim. Ele está muito relacionado com a arteriosclerose, né, que é a deposição de placas de gordura, principalmente nas grandes artérias, e leva a um aumento muito grande de doenças cardiovasculares. O HDL, ele é uma proteína de alta densidade e ele é o único desses do perfil lipídico que quanto maior estiver no sangue é melhor para a gente. Por quê? Porque ele tem a ação como tirar o excesso de HDL. Oi? Isso. Tá falando HDL? Quando tirar o excesso de LDL, que é o que está responsável pela formação da placa. O VLDL, assim como o LDL, também é um dos responsáveis pela formação da arteriosclerose e ele também é responsável por transportar os triglicerídeos no sangue. O colesterol total vai ser o resultado da soma dos valores do LDL, HDL e o VLDL
é importante a gente frisar a importância do colesterol, porque muitas pessoas só veem pelo lado ruim, mas o colesterol também está relacionado com a formação dos hormônios sexuais, está relacionado com a vitamina D, com os sais minerais. Então, não é de todo ruim, como muitas pessoas pensam. E os triglicerídeos também são medidos no perfil lipídico. Eles são moléculas de gordura com função de armazenamento de energia no corpo. Todas essas proteínas e o colesterol e o triglicerídeos que são dosados no perfil lipídico, eles têm relação direta com a alimentação, atividade física, tabagismo, excesso de álcool. E é importante falar que algumas pessoas têm uma condição hereditária de colesterol alto. Aí essa tabela que eu peguei da Sociedade Brasileira de Cardiologia, normalmente quando a gente vê nos exames, o colesterol total vai estar abaixo de 190, não abaixo de 200. Mas aqui nesse da Sociedade Brasileira, eles colocaram como desejável abaixo de 200. A gente aqui olha o valor desejável, tem o limítrofe que está ali não tão ruim, e a partir desses aqui a gente já pode ter uma situação muito grave, já pode evoluir para alguma doença cardiovascular, alguma doença cerebrovascular. Eu vou falar um pouco sobre a estratificação de risco da dislipidemia. Então, para estratificar o risco da dislipidemia e doença cardiovascular, existem dois scores, que é o score de Framingham ou diretriz de dislipidemia da Sociedade Europeia de Cardiologia. Só que aqui no Brasil a gente usa mais o score de Framingham. E nesse score de Framingham existem alguns critérios a serem avaliados. É a idade e sexo, homens com mais de 45 anos e mulheres com mais de 55, que é o maior risco. A história familiar também conta muito para esse risco cardiovascular. O tabagismo, a gente vê que fumar, ela vai aumentar o risco tanto de aumentar essa dislipidemia desse paciente, quanto para ele ter um maior risco cardiovascular. A obesidade também, ela conta muito, então quanto maior massa corporal, mais o risco está aumentado. Pacientes com diabetes também, que é a maior probabilidade, e a pressão arterial elevada, né? Então aqui a gente consegue ver toda a síndrome metabólica, né? A obesidade, hipertensão, diabetes. Então tudo isso é avaliado por esse score. Esse score de Framingham, ele foi um estudo feito pelo pesquisador Framingham, né? Por isso que leva o nome dele. E ela calcula o risco individual de um indivíduo de desenvolver doenças cardiovasculares em um determinado período de tempo. Aí leva aqueles fatores de risco lá em consideração. Esse aqui é o score global de risco de Framingham. E ele tem uma divisão. Esse aqui é o de mulheres. Aí você consegue ver o HDL, o colesterol, a pressão. Se o paciente ele fuma, se ele tem diabetes, ele tem hipertensão. E aí você consegue encaixar todos esses dados aqui e somar esse quantitativo de pontos. Esse aqui é o de mulheres. Esse aqui é o de homens. Também tem um quantitativo de pontos, né? Mas aí você difere pela idade ou pelo sexo. Aí aqui é o risco global em 10 anos para mulheres, o risco global em 10 anos para homens. Aqui você vê a quantidade, você pega, faz a somatória daqueles pontos, encaixa aqui, pô, deu 6 pontos. O risco total, o risco desse paciente aqui feminino é de 3,3. E aqui o de homem, né? E aí você vai colocar aqui na estratificação de risco cardiovascular. Menor que 5 em homens ou mulheres é risco baixo. Aí menor que 20 ou menor que 5 a 10 em mulheres é risco intermediário. Maior que 20 e maior que 10% em mulheres e 20 em homens é risco alto. E maior que 50% é risco muito elevado, é muito alto. Então, esse aqui é a estratificação que você faz. Não existe assim, um risco só para dislipidemia. Não, é a estratificação de risco cardiovascular que ele leva em consideração todos aqueles outros critérios também, além da dislipidemia. Tabagismo. Boa tarde, gente. Para finalizar nosso trabalho, nós vamos falar um pouquinho sobre o tabagismo. O tabagismo ele é uma doença crônica causada pela dependência nicotina presente nos produtos à base de tabaco. Então, quando a gente pensa no tabaco, a gente pensa que nesse cigarro convencional. Mas não é só ele que
podem causar o tabagismo, que é o caso do vape. E essa doença ela entrega um grupo de transtornos mentais, comportamentais e do neurodesenvolvimento. Isso porque a nicotina, quando ela é consumida em excesso, ela faz uma super excitação dos receptores nicotínicos. Então, aquele indivíduo ele vai querer mais e mais e mais vezes uma quantidade maior de nicotina para suprir isso. E quando ele acaba não suprindo, vai ter os sinais e sintomas de abstinência, que pode ser dor de cabeça, ele pode ficar cansado. E as principais complicações do tabagismo são câncer, principalmente traqueia, laringe, pulmão, problemas cardiovasculares, como por exemplo, hipertensão, com aumento da frequência cardíaca e outras situações, e respiratório, como por exemplo, asma, a pneumonia e outras situações. E aqui, quando a gente fala de tabagismo, é importante também citar, a gente não está falando só do tabalista ativo, a gente também está falando do tabalista passivo, ou seja, aquela pessoa que, por conviver com uma pessoa que fuma, acaba também tendo todas essas complicações aqui. E só para vocês terem ideia, de 8 milhões de pessoas que morrem por causas diretas ou indiretas do tabagismo, 10% são tabagistas passivos. Quando a gente fala tabagismo na atenção primária, nós temos o Programa Nacional de Controle do Tabagismo, que foi criado lá em 1986 com o Ministério da Saúde e MINPA, e que ele tem o intuito de reduzir a prevalência dos fumantes e a consequência mortalidade relacionada ao consumo de produtos derivados do tabaco no Brasil. E ele pega esses 3 pilares. O pilar da saúde, que está responsável por profissionais da área da saúde, ou seja, a equipe multidisciplinar, da sociedade, com a conscientização das pessoas, que infelizmente não há. Então muita gente acaba consumindo cigarro em locais fechados e fazendo da gente, né, tabagistas passivos e podendo ter todas as complicações. E o econômico. Eu fui pesquisar e de 100 mil pessoas são gastos para tratar, né, essas pessoas que fumam, 125 bilhões de reais. Então é muito dinheiro para tratar uma pessoa que tem as complicações do tabagismo. Sendo que está bem aqui, ó, a atenção básica, todo o segredo para a gente reduzir isso. E a atenção básica, ela trabalha nessa prevenção e ela pode usar a questão da educação e saúde. Tanto que tem o Dia Nacional de Combate ao Fumo, que foi uma lei criada lá em 1985 para a gente combater esse mal. Então, olha só, em 1985 já existia uma lei, né, que fazia esse combate ao fumo, e hoje isso se intensifica mais por conta dos estudos que comprovam que o tabagismo faz mal. Por um exame de rastreio, uma história clínica detalhada, início, tipo de cigarro, a quantidade de maços, né, por dia, a radiografia de tórax por conta das complicações relacionadas ao sistema respiratório, espirometria pré e pós-broncodilatador por conta da asma, ECG por conta dessa pessoa poder ter algum problema cardiovascular decorrente do tabagismo, hemograma, exames laboratoriais e esses dois aqui, que é o teste de medida de monóxido de carbono, dosagem de nicotina, que são para acompanhar o tratamento. Então isso é para rastrear. E para a gente estratificar o risco, a gente associa a nossa clínica, né, a história clínica, com a escala de Feiglistrand. Eu não sei falar o nome dele, mas são perguntas que se fazem para a gente entender como é que está a situação desse indivíduo em relação ao tabagismo. Só um exemplo básico: quantos cigarros você fuma por dia, o que você fuma, se você fuma mais frequentemente pela manhã, e a partir dessas perguntas que são simples, a gente consegue ali estipular o risco dessa pessoa e iniciar o tratamento dela na atenção básica. É isso. Muito obrigada pela atenção. Pessoal, então assim, os cinco itens que foram apresentados hoje aqui são itens que vocês vão criar referência sobre eles no tempo de hoje. Hipertensão, diabetes, epidemia, o pessoal que faz uso de drogas, né? Não fala só do tabaco, mas o pessoal que usa droga. E a
observar que todas essas características elas estão associadas ao comportamento inicialmente. A pessoa de hipertensão tem alguma coisa a ver com o comportamento? Tem. Às vezes a ansiedade da pessoa faz com que ela se reduz se alimentar. E aí ele se alimenta de forma errada, usando sódio no excesso. E aí vai ter hipertensão. Mas vem só hipertensão? Não, é obesidade junto. Mas se ele gosta de coxinha e gosta de outros salgadinhos, o que vai vir com ele também? O óleo. E o óleo nada mais é do que o dislipidemia, né? Fazendo com que esse bolo se transforme numa alteração metabólica. Então, pessoal, nós somos aquilo que nós vivemos. Vocês vão encontrar as pessoas que vivem nessa condição. Muitas vezes, nós mesmos, eu saio aqui, vou comprar uma coxinha, um guaraná. Né? Então, a coxinha frita, cheia de trigo, tem sódio pra caramba, para poder manter ela íntegra, né? E o refrigerante que está cheio de açúcar lá, fora do gasgafão. Então, isso daí vai fazer com que nós, como médicos, tenhamos a necessidade de intervir nesses processos. Então, como que a gente vai fazer essa intervenção? Ou a gente vai fazer um rastreio e aí identificação dos momentos que aquela pessoa pode estar alterada, ou a gente vai fazer um caso de estratificação, ou seja, ela já tem a doença e eu vou classificar essa pessoa. Pode passar por aqui. Quando os meninos falaram um pouquinho mais, quando eles falaram de obesidade, e aí eles falaram que tem a avaliações antropométricas, junto com a circunferência abdominal, nós vamos ver características do quê? Da relação corporal. Então isso daí, pessoal, nada mais é do que a somatoscopia. Nada mais é do que a somatoscopia. Vocês não precisam de tanta informação para ver que eu sou gordo. Vocês só precisam olhar para mim. Pô, esse cara é gordo. Então a somatoscopia é para isso. É para vocês olharem e ver o biótipo da pessoa. Acabou, é isso que é. Agora, eu vou estratificar o professor Alessandro Gordão. Aí eu vou entrar na estratificação. As características de quê? Das síndromes que eu botei. Qual seria a síndrome que eu, gordinho, estou propenso a ter? Que está relacionada com corticoide. Cush, síndrome de Cush. Então é o face, é o cara que tem a giba, é o cara que está apresentando outras características da suprarrenal, da suprarrenal, o cortisol. Então, pessoal, nada mais é do que essa característica. Eu, doutor, tenho que inflamar. Então, se eu, doutor, tenho inflamado, eu estou liberando todas as minhas ocitocinas e o meu cortisol, para poder ter reparo do dano que eu sou depois da hora. Então, o gordinho vai sofrer todo momento. Por que a senhora, quando era magrinha, não sentia dor e agora que está andando, sente dor no quadril, sente dor no joelho? Aumento de peso e liberação de ocitocina. Vai doer, é obrigado a doer. Por quê? Tem um sinal. Qual é o sinal? Ele vai subir pelo sistema nervoso e vai informar que tem dor naquele lugar. Então é obrigado a ter isso. Tá bom? Pode passar, doutora. Vai passar um pouquinho mais. Quando a gente fala e olha esse gordinho aqui, vê todas essas alterações aqui, a gente tem que lembrar que sempre a avaliação vai ser crânio caudal. Vocês viram isso onde? Então vocês têm que lembrar que sempre vocês têm que começar com a relação psicossocial. Se vocês não interferirem na relação psicossocial na pessoa obesa, vocês não vão conseguir chegar no tórax, vocês não vão chegar no abdômen e jamais chegarão nos ossos. Entendeu? Então, para que ocorra o processo adequado, vocês têm que sempre fazer a ação nessa ordem. Crânio, caudal. Passado, pode ir. Diabetes. Tá?
Quando a gente está falando em diabetes, pessoal, hoje é preconizado, e vocês estão estudando com o professor Cabral e o professor Jean, que é necessário ter a insulina de jejum associada à hemoglobina glicada. Então, se eu tenho essas duas informações, eu consigo dar o diagnóstico e a probabilidade de patologia daquela pessoa. Qual é a patologia? Diabetes mellitus. Mas pode ser insípidos, pode ser a diabetes, esqueci o nome, diabetes mellitus, insípidos e a estacional. Essa aí, não lembrei o nome. Então, nós podemos ter essas características específicas de cada um. Então, a partir daí, nós vamos ter que tomar as decisões. E vocês lá na unidade básica de saúde vão ter que comprovar essas características de melhora. Se eu peço hoje o meu hemoglobina glicada, quando é que eu vou pedir de novo? Na próxima retorno? Quanto eu vou pedir? O quê? Lá, pessoal, é um período de vida da Então a gente, de 90 a 120 dias, todas vão ser trocadas. Então eu não consigo tratar uma pessoa que tem diabetes com menos de 90 dias. Então essa história, a gente querer baixar o índice glicêmico na outra semana e esquece, pessoal. Vocês vão trazer um dano para aquela pessoa. Tem que ser lento e gradual, igual como é na emergência. Se o cara chega na emergência com HI, vocês no máximo vão baixar até 300. Chegou em 300, pessoal, coloca a glicose para dentro de novo, porque senão vai ter outra repercussão. Repercussão neurológica, repercussão cardiovascular e repercussão de estado convulsional. Entendeu? Então ele tem uma convulsão porque vocês baixaram demais a glicose num momento muito rápido. Entendeu? Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter. É um cuidado na UBS e um cuidado na emergência. Na UBS, na dias. Na emergência, o cuidado de não baixar demais. Beleza? Tranquilo? Próximo. Quando a gente está fazendo a relação de classificação desse meu doente, eu vou ter que avaliá-lo no mínimo por 6 meses, para eu poder dar uma direção do meu tratamento. Se eu comecei com um tratamento bom, e aí ele voltou por 3 meses, não está bem adequado, mais 3 meses ele se ajustou, beleza, o tratamento vai ser simples e fácil. Mas se eu tenho esse tratamento de 3 meses que teve pouca repercussão e com 6 meses ainda não chegou às minhas metas, eu tenho que rever todo o meu processo de educação. Quer seja ele pela motivação, do estilo de vida, quer seja ele pelo uso medicamentoso. Beleza? Vai. Peraí, passou já demais. Pessoal, um pouquinho mais para trás, que é o... Tá bom, parei. Então, aqui, no hipertensão, a gente já fala disso, da bexiga, beleza. Mas quais são os exames que vocês têm à disposição na UBS? Hoje, quais são os exames que o senhor tem à disposição na UBS? Qual é que tem à disposição na UBS? Qual é? Só tem esses dois, pessoal. O MRPA e o teste ergométrico. O mapa, só quem pede é o cardiologista. Vocês na atenção básica não podem pedir. Vocês sabiam disso? Então, o ECG vai estar no teste ergométrico. Eu já explicaram. Então, pessoal, o mapa é o exame mais importante para definição de hipertensão. O problema é que ele não está disponível para a gente na atenção básica ou clínico geral, só para o cardiologista. Entendeu? Então, nesse processo, vocês vão ter que acreditar no paciente de vocês. E aí, doutor, tu acredita 100% no teu paciente? Tu acredita que no mesmo horário ele fez o exame? Tu acredita
esqueceu, correu lá e foi fazer. Tu acredita que ele vai sentar toda vez, bonitinho, lá, esperar os 5 minutinhos, colocar o bracinho dele aqui, ficar quietinho? Ou tu acha que ele vai colocar aqui? Pois é, mano, como é que tá? Não para dessa porra aqui, esse médico mandou fazer isso, você é doido. Falando perna cruzada. Pessoal, muito difícil a gente acreditar nisso aqui. Entendeu? E aí só sobressai no último exame, o teste ergométrico. Mas o teste ergométrico, que começa lá naquela nossa esteira lá, bonitona e tal, começa com um eletrocardiograma em repouso. Só faz o eletro. E aí ele começa a caminhar. Depois acelera. E depois começa a subir a ladeira. Quando está lá em cima, no pico da ladeira, faz outro eletro. E aí está no esforço completo. Depois a ladeira vai descendo de novo. E quando ele para, ele repete um eletro. Então você tem toda a avaliação elétrica do coração. A partir daí, tu vai ter a aula de cardiologia que vai te explicar quais são os índices que vão estar lá. Se é MORIS 1, MORIS 2, MORIS 3, se tem ST, se não tem, se teve galope, se não teve, vai estar lá. A cardiologia vai te mostrar a parte elétrica do coração. E aí, essa parte elétrica significa que ele tem hipertensão? Não, pessoal, não significa porra nenhuma disso. Significa que ele tem alterações do batimento, arritmias. É isso que ele tem. Não significa que ele é hipertenso. Então, pessoal, o que eu estou tentando mostrar para vocês é que esses índices vocês vão ter que acreditar no que vocês estão vendo. E vocês vão ter que tratar aquele paciente da forma mais adequada possível. Como vocês vão fazer isso daí? Infelizmente, pessoal, ou felizmente, cada um vai tomar a sua decisão. Ah, eu vou entrar com antiprino, ah, eu vou entrar com metoprolol, ah, eu vou dar captopril, ah, eu vou fazer um beta-bloqueador, ah, eu vou fazer um BRA, ah, eu vou fazer um IECA. O que vocês têm que saber? Qual é a repercussão dessa medicação? Qual é o dano que eu vou estar causando para aquele paciente? Se eu coloco um inibidor de canal de cálcio, qual é a repercussão que eu tenho nele? Eu tenho aumento de cânhamo, o que é que vai acontecer? Ele vai ter mais contração muscular ou não? Se esse cara é um doente renal, qual é o primeiro passo que eu vou fazer? Diurético para você vai para o beta-bloqueador, porque o beta-bloqueador é ionotropina cronotropina, ele é direto no coração. Por isso que a gente dá a opção de desmosatão. Entendeu? Ele é para o coração. Então ele vai rodar e vai cair lá. Mas os outros vão ter repercussão. Captopril, que é a BR, mudou da enzima, cardiotensina, enzima, angiotensina 2. Onde que está a angiotensina 2, doutor? Humano. É por isso que o cara tosse, porque vai fazer o quê? Enfisema. E aí ele responde com tosse. Então, quando a gente dá captopril por muito tempo, o paciente começa a chegar lá dizendo: doutor, de vez em quando, com a porra dessa tosse, e não passa. Eu estou com problema na garganta. Você tem que olhar a medicação que você prescreveu. A resposta dela, o efeito colateral, pode ser a tosse, principalmente o IECA, beleza? Prio, terminou em prio. Vai, doutora, para terminar a aula. Pode passar esse. De lipidemia, vocês já sabem o que a gente ia falar. Tabaco. O tabaco, pessoal, quando a gente fala tabaco, eu quero que vocês lembrem de que palavra? Qual? Drogadização, tá, pessoal? Vocês têm que lembrar que tabaco pode até ser lá só o cigarro, mas tem a maconha, tem o pó, tem o que mais? Principalmente pra gente. O álcool, o que mais? Pra gente aqui, específico para os médicos, qual é? Medicamento. O cara falou
os opiáceos, os narcóticos, que vocês vão ter acesso. Vocês vão ter acesso. O cara vai levar uma amostra grátis para a doutora Laís. Está aqui, doutora. Maravilha, canal Bufina, passa dor. Ah, deixa aqui esse comporinha. Pega a seringa, aspira, faz SC, na hora que está injetando, você está sentindo na boca o prazer. É imediato. Vocês acham que as pessoas vão procurar isso? Quem é que vai procurar isso? Só quem tem conhecimento. Quem é que tem conhecimento? O médico. Então, pessoal, nós temos que nos vigiar. E quando eu digo nós temos que nos vigiar, é porque vocês todos serão colegas e terão outros colegas médicos. E vocês vão enfrentar essas características. Então, são características que eu quero que vocês guardem. Para quê? Sempre fazer o bem, não fazer o mal, justiça e autonomia. Aprenderam isso aonde? Mestre do livro 2. Essa aula beleza? Tá ótimo. Pessoal, eu estava corrigindo as provas.